Oi, sim, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais um vídeo. E como eu escrevi aqui embaixo, coisas que eu gostaria de ter aprendido na minha adolescência. Colossenses 3:11, porque aqui tudo é embasado na palavra, vocês sabem, né? Não há nada que Deus não me dê um insight, que eu não peça a Ele uma palavra. Sejam com coisas emocionais, coisas como vamos falar aqui hoje, da adolescência, seja o que for. Eu não gosto de vir aqui falar coisas simplesmente do que eu acho, do que eu aprendi. Eu gosto de embasar isso na palavra. Se está na palavra, então para mim isso se torna verdade, porque ela é a verdade. Então, Colossenses 3:11, Deus me deu um entendimento que mudaria minha adolescência, se eu entendesse. Eu seria tão mais leve, eu teria menos frustrações e vocês vão entender ao final desse vídeo. Cristo é tudo em todos. Quer pegar essa frase aqui? 5 palavras. Cristo é tudo em todos. Yasmin, como que essa frase teria alterado a sua história de muitas vezes frustrações e etc. na adolescência? Vou explicar pra vocês. Quando eu era criança, eu tinha uma amiga, ela nem se lembra disso, eu falei com ela depois de adulta, ela não se lembra disso. E eu era assim, eu era uma amiga que eu me doava totalmente, sempre me doei totalmente. Então eu tinha aquela amiga e eu me doava exclusivamente para aquela amiga. Eu sei que alguns vão se identificar, mas no final do vídeo eu espero muito que você tenha aprendido um pouquinho comigo. E aí a gente sabe que algumas pessoas são assim, então se você se conectar com alguém assim, entre aspas, vai dar certo, mas não é tão saudável. Porém, eu me conectei com uma pessoa que não era assim, era mais saudável. E aí, passou um tempo, entrou uma nova menina na escola, ela começou a andar com essa menina. Ela não andava comigo, mas ela andava também com essa menina. E aquilo, criança, eu tinha aqui, gente, 7 anos, aquilo nessa idade, onde você não tem noção das emoções, aquilo boa minha mente. Nossa, eu me dou completamente pra ela e eu me sinto no 50-50, sabe? Com a outra amiga 50% e comigo 50%. E eu me doando 100% a ela. Dali já começou a criar uma questão na minha cabeça, esse medo de ser trocada. Ai, será que ela se cansou de mim? E eu fui crescendo desse modo, sempre tentando agradar, porque eu achava que eu não tinha sido suficiente. E por isso, olha só como as coisas vão se desenvolvendo. A minha cabeça, eu pensei assim, eu não fui suficiente, por isso que ela precisou de outra pessoa para suprir aquilo que eu não conseguia. Eu sei que eu tô falando esse vídeo aqui e muitas pessoas se identificam com isso. E eu quero dar algumas chaves que vai ajudar você. Passa um tempinho já grande, eu também tive uma outra melhor amiga. Eu já tava um pouquinho maior, ela era um pouquinho mais jovem que eu. Então, no início também parecia que eu abastava. E eu, a mesma coisa, me entreguei completamente e tal. Passou um tempinho, conforme ela foi crescendo, nós dividimos um pouco os gostos, sabe? Ela foi crescendo, eu era muito mais velha que ela e ela foi ficando com um gosto diferente. Então é comum que ela comece a procurar pessoas com os novos gostos, porque ela foi se descobrindo. E aí foi um outro choque. Nossa, será que eu não sou o suficiente? Gente, as coisas vão chegando na nossa mente, no nosso cérebro de forma diferente. Acontece aqui uma situação, mas a forma como a gente interpreta a situação é que vai ou nos deixar frustrados, traumatizados ou simplesmente seguir a vida. Hoje em dia, se isso acontece comigo, é tranquilo. Tanto que aconteceu depois de outra fase, eu com uma outra amiga, aconteceu exatamente a mesma coisa, mas a minha perspectiva foi outra. Isso não me deixou triste, não me deixou com um sentimento de insuficiente. Pra você ver como a interpretação que eu dei mudou a situação. Desculpa se o vídeo fica longo, eu sei que algumas pessoas gostam, outras não, mas eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente, porque foi um insight que eu queria ter ouvido mais cedo. Então vamos lá. A gente lendo essa palavra aqui, Cristo é tudo em todos. E a gente tem uma dificuldade de trazer essa questão de se doar completamente para Cristo. Como eu falei, na minha adolescência, eu me entregava completamente a minha amiga, mas não fazia isso para Cristo, sabia? Cristo não era tudo em todos para mim. Ele não era tudo para mim, absolutamente tudo, sabe? A gente tem essa mania de colocar o nosso tudo em pessoas. Então eu tenho uma amiga e ela é tudo pra mim. Tudo que eu quiser fazer, eu vou pensar em ela fazer comigo. E eu quero te dar um ponto muito importante para te fazer ser uma pessoa muito mais saudável e você vai ficar isento de algumas frustrações. Cristo é tudo em todos. A sua melhor amiga não é tudo em todos para você.
Cristo é tudo em todos. O seu namorado, o seu marido, a sua namorada, ela não é tudo em todos para você. Cristo é tudo em todos. A sua mãe não é tudo em todos para você. Porque aí você pode sentir com esse sentimento quando você vê sua mãe dando atenção para o seu irmão. E aí você se sente, por que não comigo? Então na vida nós temos muitos relacionamentos. Mas se você é do tipo de pessoa que se doa completamente, faz daquela pessoa, não que eu fazia de todas essas pessoas que passaram da minha vida o meu tudo, mas era do tipo assim, se ela faz assim, vamos fazer isso, eu tava ali. E eu queria a mesma reciprocidade. Então, se era pra fazer tal coisa, eu queria fazer com ela. Se era isso no namoro também, no namoro com o David, eu queria que ele estivesse comigo em qualquer momento. Fosse coisa de menina, fosse coisa de menino, fosse coisa pra família. Quando a gente começa a namorar, às vezes a gente tem isso. Você pode ver que até muitos amigos se afastam, porque você quer fazer daquele seu namorado ou vice-versa, tudo pra você. Então, coisas que vocês faziam com os seus amigos, você quer fazer somente com aquela pessoa que você tá amando. E aí muitas relações são desfeitas. Você tem amigos chateados, falando que você mudou. Entre aspas, é normal você querer fazer tudo. É totalmente normal. Mas eu quero te poupar de muitos sofrimentos e também de não fazer seus amigos sofrerem. Porque, entre aspas, eles não têm culpa que você arrumou um namorado. Mas aquela coisa que ele fazia com você é importante. Seus amigos querem continuar tendo um papel importante na sua vida. E você não pode simplesmente substituir o seu namorado ou sua namorada por todos os seus amigos. Até porque eu já vi muitos casos de pessoas que fizeram isso e depois terminaram esse namoro e tiveram que voltar lá, igual o cão arrependido. Poxa, me perdoa. E aquele amigo ali continuar triste, magoado, porque se sentiu trocado. Então a ideia desse vídeo é basicamente te aconselhar. Só Deus é tudo em todos para você. Só Ele você pode ter tudo que você precisar. A qualquer momento que você precisar de um pai, Ele vai ser um pai, uma mãe, Ele vai ser uma mãe, um amigo, Ele vai ser um amigo, um salvador, Ele vai ser um salvador. Porém, nossos familiares, nossos amigos, namorado, essas pessoas não podem estar num local de ser tudo em todos para nós. Porque isso é muito perigoso. Então, conforme eu fui crescendo, depois que eu tive essas outras experiências, entre aspas, essas pessoas não me feriram com isso. Elas não estavam erradas, eu quero deixar isso bem claro. Elas não estavam erradas. A maneira que eu interpretei essa atitude dessas pessoas que era errada. Mas também eu não me culpo, tá? Eu não tinha entendimento que hoje eu tenho, então tudo bem. Era uma criança ali, era uma adolescente. Hoje eu sou uma Yasmin diferente que quero aqui ensinar pra vocês. Então vamos lá, vou dar um exemplo muito básico. Ia ver um filme, que era um filme para ver mais com as amigas. E aí eu falei assim, primeiramente, amor, vamos ver esse filme comigo? Aí ele falou assim, não quero. Mas, né, um exemplo, se não tiver como não ver, se você não tiver mais ninguém, eu vejo com você. Aí, se fosse Yasmin, lá no adolescente, eu já ia me sentir assim, não acredito, ele não quer ver comigo, que triste. Eu queria tanto ter ali um companheiro pra tudo. A gente tem essas expectativas. Só que aí não se esqueça, só Cristo é tudo em todos. Então, por mais que ele seja o meu marido, uma só carne, nem tudo eu vou precisar fazer com ele. Aí, outro ponto, qual amiga eu vou escolher pra ver esse filme? Tem amigas específicas, porque eu sei que teriam amigas que não iriam gostar. Aí, por exemplo, quando eu vou falar, eu quero conversar com alguém sobre alguma coisa de casamento. Eu tenho amigas específicas para falar, até porque eu tenho amigas que não estão vivendo esse momento. Quando eu quero falar de coisas ministeriais, eu tenho amigas específicas para falar sobre isso, porque tem amigas que não vão entender, não vão poder me dar um conselho espiritual. Quando eu quero falar sobre questão de cabelo, questão de maquiagem, eu tenho amigas específicas para conversar, que eu sei que vai entender. Quando eu quero ir num culto, eu sei a amiga que eu vou chamar. Quando eu quero ir fazer um curso de extensão, eu sei a amiga que eu vou chamar. Agora, vamos supor que eu ainda tivesse essa cabeça da adolescência. Eu iria oprimir ali uma certa pessoa, querendo que aquela pessoa conseguisse suprir todas essas necessidades. E aí, eu ia ter pessoas que iriam ceder até demais, porque, poxa, tem amigas que não são nada interessadas na área da psicologia, eu ia colocar elas para fazer os cursos comigo. Tem amigas que não suportam exercício físico, então se eu quiser chamar uma amiga para fazer comigo, eu sei a amiga específica que eu posso chamar, que eu sei que é firme o suficiente, é perseverante para estar ali comigo. Temos que aprender a não fazermos de uma pessoa o nosso tudo. Isso vai evitar muita frustração.
O que aquelas minhas amigas da adolescência, da infância fizeram era totalmente natural. Pra Yasmin, eu vou contar nisso, 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 nisso e nisso. Mas para essas coisas aqui, eu vou contar com essas pessoas. Só que na época eu entendi como se eu tivesse sido trocada, como se eu não fosse suficiente. Nossa, eu não posso te ajudar nisso, eu quero estar presente nisso. E não tinha nada a ver sobre a minha pessoa, sobre suficiência. Tem muito mais a ver sobre afinidade com aquele assunto. Então, pensar assim hoje teria me evitado muitas frustrações, muitas decepções. Quando meu marido falou que não queria ir ao cinema assistir esse filme comigo, eu falei, tá bom. Talvez a Yasmin do passado ia ficar muito triste. Poxa, ele não quer estar comigo. Levando para um outro lado que não tem nada a ver. E tem muita gente com a alma ferida hoje, com o coração triste, porque tem interpretado as atitudes das pessoas com um peso maior do que elas têm. São pessoas magoadas, pessoas feridas, pessoas que não conseguem ter paz nos relacionamentos porque sufocam umas às outras, porque colocam um peso muito maior que se deve ter uma relação. Uma relação tem que ter um peso leve, tem que ter os acordos bem limitados. Você precisa sim falar, olha, comigo meu limite é aqui, eu preciso disso aqui. Quando se há comunicação, respeito, diálogo e mais liberdade, os relacionamentos vão dar certo, seja amizade, seja namoro, seja o que for. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que de alguma forma tenha aberto o seu entendimento. Se ficou ainda um pouco muito confuso para entender, volta lá do início, eu sempre aconselho isso, porque isso aqui que eu contei hoje para vocês foi a experiência de uma vida. Então é muito complicado você tentar entender tudo de uma vez. Na vida inteira, você olhou dessa perspectiva, você interpretou a forma como as pessoas agiam com você como se você tivesse esquecida, como se você não fosse amada. Só que isso, aos poucos, vai gerar em você crenças de abandono, crenças de rejeição. E aí você não vai conseguir ter um relacionamento saudável com pessoas e mais. Também não vai conseguir ter um relacionamento com Deus. Porque além disso, me fazer ter um relacionamento meio ruidoso com as pessoas no sentido de eu tinha que fazer para agradá-las, eu tinha que ser suficiente. Porque se eu dissesse um não, a pessoa poderia me rejeitar. Eu tinha muitas essas questões que eu tô aprendendo muito com muita terapia, com aprendizado, experiência, com a palavra. Só que isso eu também transportava para Deus. Não que eu tivesse medo que Deus me rejeitaria, isso não passava pela minha cabeça. Mas eu achava que eu tinha que fazer muito para Deus para que eu pudesse ser aceita. Então eu era aquela cristã muito assim, a questão religiosa, eu tinha que fazer para ser aceita, para ser amada. E hoje, graças a Deus, todas essas crenças foram quebradas, porque eu realmente entendo que é pela graça. Sabe? Se Deus me usa, se Deus me abençoa, se Deus me ama e me protege, é pela graça, é um favor imerecido. Nada que eu faça ou não faça vai tirar isso de mim. Mas demorou para eu entender, tive que passar por muitas experiências, mas quis aqui compartilhar com vocês. Espero muito também que tenha ajudado muitas pessoas, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Se vocês conhecem alguém que esse vídeo, você pensa assim, olha, eu conheço uma pessoa que é assim, eu tenho certeza que vai ajudar ela, então compartilhe esse vídeo, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus e tchau!